paz, queridos. É sempre uma alegria muito grande poder estar aqui, transmitindo a mensagem do Senhor. A mensagem que o Senhor colocou no meu coração, que eu não tenho dúvida nenhuma que o Senhor quer falar ao coração dos irmãos de alguma forma especial. E por isso Ele colocou essa mensagem no coração. Eu gostaria de estar, os irmãos abaixar suas cabeças. Nós vamos falar com o Senhor mais uma vez. O Senhor se faz presente. Nós já podemos perceber a presença real do nosso Deus no nosso meio. Amém? Pai Santo, Deus bendito, mais uma vez, ó Deus, queremos te dar glória. Senhor, a glória é tua, o louvor é teu, a honra é tua, e nós somos apenas instrumentos do Senhor para transmitir a mensagem que o Senhor quer falar ao nosso coração. Te louvamos, ó Deus, e pedimos que o Senhor alcance o propósito que o Senhor tem com a tua palavra através de nós, na vida de cada um dos meus irmãos e na minha vida em especial. Essa oração que fazemos ao Senhor com gratidão por tudo que o Senhor já fez aqui nessa manhã e por tudo que o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas no decorrer de todo esse dia. Assim oramos agradecidos em o nome santo e glorioso e poderoso de Jesus, que vive e reina eternamente. Amém. Irmãos, o texto que eu separei, ou melhor, o tema que eu coloquei, dei a essa mensagem, que o Senhor colocou no meu coração hoje, para o dia de hoje, é aprendendo a descansar em Deus. O texto, a mensagem vai ser baseada no texto lá em 2 Crônicas, mas o que eu queria compartilhar, falar com os irmãos hoje é sobre o medo, ansiedade, sentimentos que têm feito parte do nosso dia a dia de forma tão intensa nesses últimos tempos. Acho que nós temos experimentado, nós temos visto de forma tão forte as pessoas experimentando esses sentimentos nesses últimos tempos, devido a tanta coisa que vem acontecendo. Um dia nós recebemos Cristo como Salvador e Senhor das nossas vidas, adquirimos a certeza de que os nossos pecados foram perdoados e ainda assim nós continuamos vulneráveis aos nossos sentimentos, às nossas emoções. E por que isso acontece? Se nós já somos nova criatura, a Bíblia vai dizer lá em 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, irmãos, isso continua acontecendo porque a nossa antiga natureza ela ainda está suscetível às circunstâncias que estão à nossa volta. Então, por isso, nós ainda sentimos medo, nós ainda sentimos ansiedade, nós ainda nos sentimos abatidos muitas vezes diante das situações que estão à nossa volta, desanimados. E isso, lá no passado, nós vamos olhar para a palavra de Deus, nós vamos ver, isso aconteceu também com várias pessoas, vários personagens bíblicos. Davi, no Salmo 13, 2, ele diz assim: até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Nós vamos ver também Moisés lá em Êxodo 32, ele vai pedir a Deus que perdoasse o pecado do povo, ou então que riscasse o nome dele do livro da vida, do livro de Deus. Vamos encontrar também Noemi, que lá em Ruth 1:20, ela fala que não chamasse ela mais de Noemi, mas de Mara, porque ela era uma mulher amargurada. E Jó também, quando Jó passa por toda aquela provação, ele amaldiçoou o dia do nascimento dele. E nós vamos encontrar muitos outros personagens bíblicos que passaram por esse sentimento de medo, de ansiedade, de tristeza, se sentiram abatidos, se sentiram desanimados.
não nos sentimos ansiosos diante da situação, de uma situação de enfermidade. Como não vamos nos sentir, né? Uma situação de uma enfermidade incurável, que chega até nós, inesperada. Não é? A primeira sensação que nós vamos sentir é medo, é ansiedade, não é verdade? Desemprego, crise na família, tudo são circunstâncias que estão à nossa volta, que podem vir até nós e vão fazer com que nós fiquemos com esses sentimentos. Mas nós vamos descobrir à luz da Bíblia o que a Bíblia nos ensina quando nos sentimos assim. Vamos lá ao texto, 2 Crônicas. O texto é um pouquinho longo, eu vou estar fazendo a leitura aqui e queria que os irmãos estivessem acompanhando e depois que os irmãos quiser ler com mais calma em casa, mas eu já vou começar logo a leitura para a gente ganhar tempo. O texto diz assim: depois disto, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Gede. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Então, Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvará. Mas agora aí estão os amonitas, moabitas e habitantes do Monte Seir, cujo território não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgar-nos? Pois não temos força para enfrentar este exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali, de pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Zaziel, filho de Zacarias, neto de Benaías, bisneto de Jeiel e trineto de Metanias, levita e descendente de Asaf, no meio da Assembleia. Ele disse: escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eles virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no final do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham
com vocês. Josafá prostrou-se, rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhe disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas deles, e vocês terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon e Moabe e dos montes Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os do monte Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avistava o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josué e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas e também objetos de valor. E passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. E no 4º dia eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, é chamado Vale de Beraca. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor lhe enchera de alegria, dando-lhe vitória sobre seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra o inimigo de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Irmãos, a primeira lição que eu aprendo com esse texto é que quanto maior é o inimigo, maior será a nossa vitória. Não é verdade? Veja que o texto diz no verso 2. Ele fala assim, olha: vem contra ti uma grande multidão. Essa grande multidão, eles vinham para destruir, eles vinham para saquear, eles vinham para matar, eles vinham para acabar com o reinado de Josafá. E qual foi a reação? Né? Imagina nós recebermos uma notícia inesperada. Imagina a reação de Josafá. Receber a notícia que estava vindo contra ele, um exército numeroso. E a Bíblia vai dizer que Josafá teve medo. Ele sentiu medo. Uma reação normal, né? Ser humano é sentir medo diante de uma situação. Só que o medo ele tem 2 faces. Ele pode nos paralisar, né? Tem situação que vai acontecer que o medo vai ser tão grande que a tendência da pessoa é parar. Ou ele pode nos mostrar o que nós podemos fazer, a quem buscar, a quem pedir ajuda para solucionar aquele medo. E ali, Josafá, ele teve essa atitude. No medo, ele não ficou paralisado, ele não pensou em colocar os soldados dele para lutar, ele não pensou em outra situação a não ser buscar. A palavra diz que Josafá buscou o Senhor.
Ele sabia em quem ele podia conseguir ajuda para aquela situação difícil. O verso 3 diz que ele temeu e ele pôs-se a buscar e ele fez mais o quê? Ele pregou um jejum. Então, Josafá, ele usou a fé. Ele sabia que Deus era a única esperança que ele tinha ali naquela situação. Então, irmãos, a lição aqui para nós, quando experimentamos situações de medo, de ansiedade, qual é o primeiro passo que nós devemos seguir, devemos dar? A fé. Usar a nossa fé. A fé que nós temos no Senhor, ela vai ser o primeiro passo que nós vamos dar numa situação de medo. O Salmo 121, ele diz: na minha angústia, clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Eu li uma frase que eu gostei muito, achei a frase muito interessante. Ela diz assim, olha: qualquer problema que tivermos, por maior que seja, ainda assim, ele é menor que o nosso Deus. Então, isso mostra o quanto Deus é grandioso. Não existe problema que Deus não possa resolver. Não existe situação grave que o nosso Deus, grandioso, poderoso, não possa resolver. Então, o primeiro passo que nós precisamos dar é exercitar nossa fé. Está com medo? Está se sentindo ansioso? Está se sentindo inseguro, abatido, desanimado? Primeiro passo, usar a fé que nós temos no Deus que nós servimos. A segunda lição que eu aprendo no texto é que Deus opera quando há unidade. O que Josafá faz? Josafá, ele reúne o povo. Então, Deus, ele não atua no meio da separação, né? No meio da discórdia, Deus, mas quando há unidade, isso sim alegra o coração de Deus. Quando nós nos unimos diante do Senhor para buscar a face dele, para solucionar algum problema, alguma situação difícil, Deus age. A mão de Deus vai agir em nosso favor. Por isso é que muitas das vezes a gente está com um determinado problema, nós precisamos compartilhar com aqueles irmãos, aquelas pessoas que sabem que vão se unir a nós em oração. Aquelas pessoas que, junto conosco, vai diante do Senhor, buscar a face do Senhor para solucionar aquele problema. A gente não deve ficar sozinho. Estou passando por uma situação de medo, de ansiedade, não é sozinho que eu vou solucionar. Eu vou sim buscar o Senhor e vou buscar pessoas, porque é na unidade que o Senhor, ele age. Ali o exército inimigo era grande, mas ele não se deixou abater. Ele não se deixou abater. Os irmãos vão observar no texto que foram 3 povos, os moabitas, os amonitas e os da montanha de Seir. Eles se juntaram, então era um exército grande, mas nem isso foi motivo para que Josafá sentisse medo e travasse diante do perigo, diante da situação que estava vindo sobre ele. O segredo é nós não ficarmos, então, paralisados. Colocar nossa fé em ação e
que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim como Josafá, nós precisamos exercitar nossa fé, nós precisamos orar, assim como a irmã Alexandra estava falando ainda há pouco na escola bíblica. Se a gente observar o texto, Josafá, quando ele faz a oração, ele fala para o Senhor, ele exalta o nome do Senhor e ele começa a colocar para o Senhor tudo aquilo que estava acontecendo, a situação conforme ela estava acontecendo, e no final ele pede ao Senhor, você pergunta ao Senhor se o Senhor ia fazer justiça. E ele fala para o Senhor que os olhos deles estavam postos sobre o Senhor, aguardando a solução, porque neles não havia força alguma para lutar contra aquele exército. Então ele estava com os olhos postos no Senhor. E nós? O que nós fazemos quando não sabemos o que fazer? Muitas vezes nós nos encontramos numa situação, numa encruzilhada, né? Momentos da nossa vida vão passar por isso, de não saber o que fazer. E qual é a nossa reação? O que nós devemos fazer quando nos vimos numa situação de que, tipo, eu estou entre a cruz e a espada, não sei para onde eu vou, não sei o que fazer. Muitas vezes nós nos sentimos assim, nós nos vemos em situações assim, né? Então, que esse texto ele possa nos ensinar hoje. E quando nós estivermos passando por qualquer dificuldade, seja ela qual for, independente do grau, tamanho, o que nós devemos fazer, assim como Josafá, é exercitar a nossa fé, colocar a nossa confiança no Senhor, nos prostrar diante do Deus que tem todo o poder e, quando Ele nos der a estratégia certa, nos colocar de pé e orar com a Bíblia aberta, né? Lendo para o Senhor o que a palavra dele diz a nosso respeito e confiar que o Senhor pode todas as coisas, porque o Senhor, Ele verdadeiramente, Ele quer nos abençoar, Ele quer nos tratar na nossa situação de medo, de insegurança, de incerteza. O Senhor quer nos tratar, o Senhor quer nos abençoar, porque o Senhor, Ele caminha conosco. O versículo... o texto de Isaías 49, 15, diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho que mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Que nós possamos aplicar a lição desse versículo em nossas vidas, sabendo que o Senhor, Ele não se esquece mesmo. Ele está aqui pronto para nos ajudar, independente de qual seja o nosso medo, de qual seja a nossa ansiedade, qual seja a nossa insegurança. O Senhor está sempre pronto a nos abençoar, a solucionar os nossos problemas. O que nós precisamos é verdadeiramente exercitar a nossa fé, colocar a nossa confiança no Deus que tem todo o poder. Amém? Senhor, nos abençoe. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, muito obrigado.